Prontinho. Pronto. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje, segunda-feira, primeira aula da semana. Agora a gente só tem 2 aulas por semana, né? E hoje é dia 13, ontem foi dia das crianças. E, enfim, isso não tem nada a ver com a nossa aula. Mas só porque eu vi que hoje era dia 13. A gente tá. Lê. Peguei o fio da meada. Estamos conversando sobre bandas e mudras dentro da Hatha Yoga Pradipika. E aí, nós conversamos primeiro sobre as introduções do professor Roberto Martins, né, da Hatha Yoga Pradipika, sobre bandas e mudras. E agora vamos seguir para, de fato, o texto, né? Vamos ver o que os versos aí estão dizendo sobre este tema, estas práticas, ok? Então, para iniciar a nossa aula, as mãos unidas em frente ao peito, vamos entoar o nosso mantra. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karava Vahai Tejasvinavadi Tamastu Vidvisha Vahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bom. Assim começamos a nossa aula de hoje. Vamos lá, então. Vamos ver o que diz a Hatha Yoga Pradipika sobre bandas mudras. E aí, começa o terceiro capítulo, aí a terceira sessão da Hatha Yoga Pradipika, que é sobre, de fato, bandas mudras. E ele começa a sessão falando de mudras. Ele vai dizer. Ele não vai separar assim, vamos falar agora sobre bandas e depois sobre mudras. Ele vai fazer uma sessão mudras e aí dentro dessa sessão ele vai falar de bandas e mudras, tá bom? E aí o que ele vai dizer no seguinte verso? E aí é o que a gente já conversou, tá? Sobre bandas e mudras. Portanto, todos se entusiasmam em despertar a governante, que está adormecida na boca da entrada de Brahman, dedicando-se à prática dos tampamentos, mudras. Então, aqui é o que ele está falando do despertar de Kundalini, né? Então, ele diz aí que está adormecida na boca da entrada de Brahman. É aquela questão que eu já conversei com vocês sobre Kundalini, estar lá na base da coluna como se fosse uma cobra enrolada, né? E aí a gente quer que ela desenrole e suba, faça esse movimento ascendente por Shushumna. E aí ele diz que é por meio da prática dos tampamentos que isso vai acontecer. Então, por meio dos mudras. A gente já tinha conversado sobre isso, a gente já tinha conversado que essa era a função aí dos mudras. E aí ele vai seguir elencando. E aí ele diz o seguinte: Mahamudra, Mahabandha, Mahaveda, Kechari, Udyanabandha, Mulabandha, Jalandharabandha. Em um verso. E no próximo verso ele vai dizer Viparita Karani, Vajroli e Shakti Kalana. Essas são as 10 mudras. Destroem a velhice e a morte. Várias coisas aqui. A primeira coisa é que ele vai falar o nome de vários mudras que a gente já, enfim, viu, já conheceu, e também ele vai falar o nome de bandas. Então ele vai dizer Mahabanda, Udiana Banda, Mula Banda, Jalandhara Banda. Ele vai dizer Viparita Karani, que a gente viu lá, que pode ser considerado mudra, e Viparita Karani aqui como quaisquer invertidas, né? Mas ele também vai dizer Mahamudra, Kechari, Mahaveda, que são uns que a gente ainda não viu, mas que vamos estudar. E ele vai dizer que esses 10 mudras destroem a velhice e a morte. E aí, pessoal, eu acho que talvez a gente tenha que entender o que ele quer dizer, se destroem a velhice, destroem a morte. Nos capítulos que vão seguir, ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas vale a pena pensar que talvez ele não esteja falando da morte do corpo físico, né? Talvez ele esteja falando
de algo para além do corpo físico. Mas, enfim, acho que a gente pode pensar assim, tá? Existe, inclusive, quando a gente fala sobre invertidas no geral, existe, né, essa visão de que as invertidas prolongam a vida, as invertidas evitam o envelhecimento, enfim, não existe, agora eu vou ser bem sincera com vocês, não existe nenhum estudo científico que diz isso, tá? Que se você fizer uma invertida, você não vai envelhecer. Não é bem assim. As invertidas têm vários benefícios, várias características aí, mas anti-envelhecimento não existe, né? Inclusive, não existe não envelhecer. Todo mundo vai envelhecer, é normal, natural e é um privilégio. Então, tá tudo bem, não esquentem com isso. Mas é o que diz aí o texto, que esses 10 mudras, eles vão prevenir o envelhecimento, destruir até o envelhecimento e a morte. Fiquem com isso na cabeça de vocês, para que a gente possa seguir na Hatha Yoga Pradipika e entender o que ele está falando. Aí, certo? Certo. Vamos para a nossa parte prática, então, da aula, começando sentados de olhos fechados, percebendo um pouco o corpo, como você está aqui e agora, o que o seu corpo te diz aqui e agora. Vá se avaliando, vá percebendo quais são as musculaturas que fazem o seu corpo permanecer aí sentado com a coluna ereta. Perceba quais partes do corpo tocam o chão. E assim fica mais fácil de você se perceber, perceber o seu corpo de fato. Tente ir cada vez mais fundo, cada vez mais direcionado para o corpo sutil. Tente levar o seu olhar lá para dentro. Normalmente, no começo da aula, outros pensamentos nos invadem, outras questões nos invadem. Este é o momento de afirmar para si mesmo que nada aquilo de fora tem espaço agora. Muito bem. Após alguns instantes de olhar para si, vamos começar uma mobilização da coluna. Pode permanecer de olhos fechados. Isso é uma recomendação que eu sempre vou fazer. Se precisar abrir os olhos para dar uma olhadinha, tudo bem. Mas eu sempre vou recomendar que vocês façam as práticas de olhos fechados. Isso ajuda muito na interiorização. E nós vamos começar a levar a coluna de um lado
para o outro. Isso, e vamos fazer este movimento circular. Testando os seus limites da coluna, sempre dentro do conforto. E vamos inverter o lado. Ótimo, esse movimento vai cessando. Muito bom. E nós vamos fazer um movimento parecido com o pescoço. Quando trabalhamos com a cervical, sempre com bastante cuidado. E giramos o pescoço. Invertemos o lado. Até parar no centro. Muito bom. Observe um pouco. E vamos mobilizar também nossos ombros. Então, leve as palmas das mãos aos seus ombros. E nós vamos girá-los primeiro para frente. Inverto o lado. E pare o movimento devagar. Se observe alguns instantes. Perceba se o seu corpo pede mais algum tipo de mobilização. Muito bom. Vamos seguir para Badrasana, postura auspiciosa, unindo as plantas dos pés e trazendo elas bem pertinho da virilha. Se não for possível segurar nos pés, você segura lá nos tornozelos. A cada vez que inspirar, a coluna cresce como se fosse levar a cabeça lá no teto. E a cada expiração, os joelhos chegam mais perto do chão. Muito bem. Nós vamos afastar um pouco os pés lá da virilha, mais ou menos aí, tamanho do seu tronco. E aí vamos levar a nossa testa em direção aos pés. Inspire
E na expiração, faça a flexão. Chegando no seu limite confortável, você relaxa e permanece. Na próxima inspiração, retorna. Lembre-se que a cabeça é a última que volta. Volta devagar. Pode cruzar as pernas e se observe. Muito ótimo. Aqui, vamos seguir para Gomukhasa, na postura da cara da vaca. Como faremos Gomukhasana? Começando pelas pernas. Perna direita por cima da perna esquerda. E nós vamos alinhar os nossos joelhos, trazendo o peito do pé ao lado dos glúteos. Não precisa necessariamente tocar um joelho no outro, às vezes fica um espaço maior. Não tem problema, tá tudo bem. Se observe um pouco aqui, com as mãos no joelho. E nós vamos construir os braços da postura. Braço direito lá por cima, vai para trás das costas. Braço direito por baixo, para trás das costas. E as mãos querem se tocar lá atrás. Ah, não consigo tocar as mãos. Não tem problema. O que importa é a intenção. Se vocês quiserem também, podem segurar uma toalha, um pano, enfim. O importante é que não feche o peito. Peito bem aberto. E solta os braços. Se observe. Vamos inverter a posição das pernas agora. Perna esquerda por cima, perna direita por baixo. É normal que um lado seja diferente do outro, tá tudo bem. Leva as mãos no joelho e se observe. Ótimo. Também vamos trocar os braços, então. Braço esquerdo por cima, vai lá para trás das costas. Braço direito por baixo, as mãos querem se encontrar. Peito bem aberto. E desfaça os braços, se observe.
Muito bom, perfeito. Daqui, nós vamos para a Dandasana, o bastão. Então, vamos estender as duas pernas unidas. Lembre-se que, se você não consegue permanecer com a coluna ereta, tudo bem você flexionar um pouquinho os seus joelhos, não tem problema algum. Mais importante que você permaneça com a coluna ereta do que com os joelhos estendidos. Vamos ficar um tempo aqui, as mãos no joelho. Seguiremos para a Ardha Matsyendrasana, a meia postura de Matsyendra, que é uma torção. Então, nós vamos começar com a perna direita. Flexione a perna direita. Deixe o pé mais ou menos lá ao lado do joelho. A perna que está embaixo vai passar entre o pé direito e a coxa esquerda. Aqui você pode escolher se o seu pé permanece onde ele está ou se ele vai cruzar lá para o outro lado do joelho. E nós vamos cruzar para o mesmo lado da perna que está flexionada por cima. Então você escolhe se a mão esquerda segura o joelho, se você vai abraçar o joelho, ou se vai passar o braço lá para o outro lado do joelho e torce, olhando por cima do seu ombro. Mantendo a coluna sempre ereta. Retornamos devagar. Volte para a Dandasana, bastão. E se observe. Nós vamos torcer para o outro lado agora. Então, é a perna esquerda que vai se flexionar, a perna direita passa entre a perna esquerda e o pé. Você escolhe onde vai deixar o seu pé esquerdo, escolhe como vai segurar no joelho esquerdo e torça mantendo a sua coluna ereta, olhando por cima do ombro. Muito bem, retorne. Vamos voltar para Dandasana Bastão. E se observe no bastão. Perfeito. Aqui vamos fazer também Janu Shirshasana partindo de Dandasana. Então vamos começar flexionando o joelho direito, trazendo a planta do pé direito lá na parte interior da coxa esquerda. Lembre-se que o seu pé esquerdo olha para você, você olha para ele. Os braços sobem pela frente do corpo e você vai buscar o seu pé esquerdo. Não consigo pegar no pé, não tem problema. Você pode parar antes e você também pode flexionar um pouquinho o seu joelho, caso seja necessário. Chegou no limite confortável,
relaxe. Chanchada não é a postura da cabeça no joelho. Você tem que estar relaxado para ela acontecer. Retorne devagar, a cabeça é a última que sobe. Volte para Dandasana, o bastão. Mas agora você pode descansar o corpo com as mãos lá para trás. Descansa um pouquinho. Ótimo. Vamos voltar para Dandasana. E agora vamos fazer Jano para o outro lado. Então vamos flexionar o joelho esquerdo, pé direito, olha bem para você, você olha bem para ele. Os braços sobem pela frente do corpo e você vai buscar. Chegue dentro do seu limite confortável, se for antes não tem problema. E se precisar, novamente, pode sim flexionar o seu joelho. Lembrando que o seu limite muda de dia para dia. E relaxe. Retorna devagar. Volta para Dandasana e descansa um pouquinho. Pode descansar o corpo lá para trás, nas mãos. Muito bom. Daqui, nós vamos ficar em 4 apoios no gato. Então, vá se preparando para entrar em 4 apoios. Lembre-se de que você vai apoiar seus joelhos bem abaixo do quadril, seus ombros bem abaixo dos... ou suas mãos bem abaixo dos ombros. Inverti. E nós vamos fazer aquele movimento da coluna que acompanha a respiração. Ao inspirar, você abre o peito, olha lá para frente. Ao expirar, você faz um C com a coluna olhando lá para o seu umbigo. Na próxima inspiração, volte para a postura neutra. Se perceba um pouquinho aí no gato. Nós vamos fazer um equilíbrio aqui no gato. Perdão,
eles estão caindo tudo eles aqui. E nós vamos fazer um equilíbrio aqui no gato. O que nós vamos fazer? Eu vou até ficar um pouquinho de lado para não bater nas paredes. Você vai tirar do chão o seu braço direito e a sua perna esquerda. Isso. E permaneça aí alguns instantes. Lembre-se de usar o core, o abdômen. E retorna. Se observa. E vamos inverter os lados. Agora é o braço esquerdo e a perna direita. Lembre-se de sempre olhar para baixo, mantendo a cervical bem alinhadinha. E retorna. Vamos descansar em balaça na criança ou reverência. Você vai sentar sobre os seus pés e levar a cabeça no chão. Vamos voltar para o gato. 4 apoios. Veja se tem espaço aí na sua frente. Que nós vamos fazer a Naratasana, a postura do coração derretido. Então, é como se você mergulhasse no chão. Mantenha os joelhos onde eles estão, os braços vão lá para frente, e a ideia é que você leve o peito em direção ao chão. Você pode apoiar tanto a testa quanto o queixo no chão e permaneça aí. O quadril vai lá para cima. Daqui, retorne para o gato, 4 apoios. Se observe. E nós vamos nos colocar deitados de bruços. Então, em decúbito ventral, com o ventre apoiado no chão. Isso. Descanse um pouquinho, a cabeça nas mãos. Observe o seu corpo.
Aqui nós vamos fazer a postura da criança assistindo televisão. Como é que nós vamos fazer? Vamos levar os nossos cotovelos lá no chão, apoiando os cotovelos bem juntinhos, e vamos apoiar as mãos, ou apoiar a cabeça nas mãos, isso. E com os pés, o que nós vamos fazer? Vamos separá-los mais ou menos aí na largura do seu tapetinho, os pés virados para fora. Isso, e aqui permanecemos por alguns instantes. Sinta a coluna afundando bem. Muito bom, descanse. Então vamos nos virar, ficando de barriga para cima, decúbito dorsal. Eu vou virar para ver vocês. Ótimo. Se observe, deitado de barriga para cima. São outras partes do corpo que tocam o chão. Pode manter os joelhos flexionados, plantas dos pés no chão. Sinta esse contato mais próximo da lombar com o chão. Então, nós vamos fazer uma sequência de invertidas. Isso não é normal dentro da tradição do Hatha Yoga, tá bom, gente? De fazer sequências. Mas eu quero fazer essa sequência para vocês perceberem as diferenças entre uma invertida e a outra, tá bom? Como é de praxe, eu sempre vou dizer as contraindicações de invertidas. Então, se você é uma pessoa que tem problemas na coluna, onde quer que seja, qualquer tipo de problema de pressão alta, questões cardiorrespiratórias, gestantes, pessoas que comeram há pouco tempo, enfim, todas essas pessoas têm contraindicações em relação a invertidas, tá bom? Vamos começar com uma invertida mais leve, que eu creio que a maioria das pessoas consiga fazer. E depois nós vamos evoluindo. Eu preciso que vocês tenham noção de até onde vocês vão, tá bem? Pensando nas contraindicações. Então, nós vamos começar com Ardha Halasana, o meio arado. O que a gente vai fazer? Vamos levar as duas pernas estendidas lá para o alto. Mantendo ainda o quadril no chão, alinhadinho. Se não consegue ficar com as pernas 100% estendidas, não tem problema. Pode flexionar um pouquinho os joelhos. E se não conseguir manter elas estendidas sem auxílio, você pode segurá-las também. Tá? Mas o ideal é que não precise. Aqui estamos em Ardha Halasana. Se você sente que aqui é o seu limite, você para aqui. Não vai prosseguir, tá bom? Para quem vai prosseguir, nós vamos para Viparita Karani, não para Sarvangasana. Então, com um leve impulso, você vai tirar o quadril do chão e vai apoiar as mãos bem aqui na bacia, nesse ossão. Certo? Vai levar o peso todo lá nos seus cotovelos. A cervical fica soltinha. E as pernas ficam mais próximos de 90 graus com o chão. E aqui você está em Viparita Karani, a ação invertida.
E aí nós vamos passar para a Sarvangasana. Perceba que a pressão vai passar para a sua cervical. Então, você não vai mais mexer o pescoço. O que você vai fazer? As mãos que estavam lá embaixo, naquele ossão, lá no quadril, vão subir pelas costas. Perceba que agora o peso está lá no seu pescoço e nos seus ombros. E você tenta ficar mais próximo de 90 graus. Se incomoda, você fica menos. Atenção sempre aqui em relação à sua cervical. E vamos voltar. Pode flexionar o joelho. O importante é que você faça uma volta bem controlada, que você volte vértebra por vértebra. Tente não largar a coluna no chão. E eu vou ter que flexionar. Ótimo, se observe por alguns instantes. Ficamos bastante tempo em invertida. Se observe. Vamos trazer um conforto para a nossa lombar, fazendo Pavana Muktasana na postura de liberação de gases. Então, abrace as suas pernas pela frente do joelho. Se quiser, pode fazer um balancinho. E para completar a postura, nós vamos levar a nossa testa em direção aos joelhos, sempre colando o queixo no peito. Retorne a cabeça para o chão e depois os pés. E nós vamos fazer mais um asana. E esse asana ele é complementar a Sarvangasana. Matsyasana, o peito. Então você já sabe, pode fazer com as pernas estendidas e unidas, os braços por baixo do corpo, apoiando bem os cotovelos no chão, ou você pode fazer em Padmasana, lótus, segurando os dedões e os cotovelos bem apoiados no chão. Vai levar o topo da cabeça no chão, olhando lá para trás. E retorna a cabeça, desfaça a postura e vamos entrar em Shavasana, nossa postura de relaxamento. As pernas estendidas lá para baixo, elas se separam mais ou menos na largura do tapetinho. Os pés caem para fora, os braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima. Abre um espacinho aí nas axilas, separando um pouquinho os braços do corpo. Se os olhos não estão fechados ainda, eles se fecham. E aqui você permanece. Se for necessário fazer adaptações, fique à vontade. E agora, observe o seu corpo. Da mesma forma que você fez lá no comecinho. Perceba o que ele tem para te dizer.
e faça o mesmo caminho, que é esse caminho que vai de fora para dentro, do mais denso para o mais sutil. E aos poucos você vai permitindo-se que o seu corpo relaxe ainda mais, se entregue ainda mais ao chão, como se houvesse um dispositivo no centro do seu corpo, que cada vez que você inspira, ele solta uma onda que vai desde as pontas dos dedos dos pés até o couro cabeludo. E cada vez que você expira, essa onda faz efeito e o seu corpo se entrega ainda mais ao chão. Acione esse dispositivo quantas vezes for necessário para que o seu corpo esteja todo entregue ao chão. E quando o seu corpo estiver totalmente entregue ao chão, você não precisa fazer mais nada. Apenas permaneça aí em silêncio por alguns instantes, deixando a sua mente circular por este corpo. Vai adotando respirações mais profundas e lentas.
Começa a movimentar o corpo, fazer tudo o que ele te pede. Até que você finalmente se coloque sentado no seu tempo, com a coluna ereta, as pernas flexionadas e os olhos fechados. Vá percebendo a sua respiração por alguns instantes. Vai entendendo como a prática alterou ou não a sua respiração. E se prepare para realizarmos Surya Vedana, que é a respiração da narina solar, a narina direita. A posição da mão é a mesma de Nadi Shuddhi, né, mão direita, mas a diferença é que nós vamos sempre inspirar pela narina direita e expirar pela esquerda. Então, inspira pela direita, faz a pausa respiratória em Jalandhara, volta, expira pela esquerda, inspira pela direita e repete o ciclo. Vamos fazer 5 ciclos completos.
Mantenha a sua respiração livre. Observe os efeitos do pranayama na respiração. Leve toda a sua atenção apenas para a sua respiração. Caso você se distraia, não tem problema. Retorne suavemente a sua atenção para a sua respiração. Se você puder e quiser, permaneça mais tempo no estado meditativo. Ele é um estado raro que a gente tem que aprender a cultivar. Olhar para dentro é necessário e a gente tem olhado muito para fora, cada vez mais. Namastê, essa foi nossa aula de hoje e espero vocês na quarta-feira. Tchau, tchau e até mais.